Bom dia a todos, meu nome é Gustavo Pereira, sou aluno do primeiro ano de eletrônica do ITA e vou apresentar para vocês meu projeto de iniciação científica, projeto eletrônico de sensoriamento dos pés do robô humanoide, que consiste no desenvolvimento de uma placa de circuito impresso para o sensoriamento ativo do pé do robô. Essa iniciação foi feita em parceria com a ITA Androids, iniciativa de robótica do ITA, objetivando justamente aprimorar os robôs da categoria humanoide. O projeto foi orientado pela professora Mônica Matsumoto, orientado pelo mestrando Davi Herculano, além de contar com grande colaboração do ex-membro Misael Levi e do presidente da iniciativa, professor Marcos Mar. Aqui um breve sumário do que será apresentado. Primeiro comentarei brevemente sobre a motivação e inspiração do projeto, sobre qual contexto ele está inserido. Em seguida, vou comentar sobre desafios e soluções encontradas ao longo do projeto. E, por fim, vou mostrar o esquemático e a renderização 3D da versão inicial da placa, feita no software Altium. Aqui, então, vamos comentar brevemente sobre motivação. Sobre o contexto, né? O projeto está justamente inserido no contexto da caminhada do robô. E garantir uma caminhada estável e robusta é um dos maiores desafios da robótica humanoide hoje. Fazer com que o robô ande é algo extremamente difícil devido a irregularidades no piso e o balanço natural do movimento de caminhar, o que provoca várias perturbações no equilíbrio do robô. Normalmente, em projetos de grande orçamento, com grande orçamento de empresas como Boston Dynamics e NASA, utilizam sensores de torque e força para contornar esse problema. São sensores que custam alguns milhares de dólares e, por isso, são totalmente distantes da realidade das equipes universitárias, tanto brasileiras quanto do exterior. Nesse contexto, que a Roban, uma equipe de robótica da Universidade de Bordeaux, idealizou uma solução de baixo custo para o sensoriamento ativo do pé, utilizando extensômetros acoplados a ele. Baseado nessa solução, buscamos uma solução própria, que pudesse ser aplicada tanto à primeira versão do nosso robô humanoide, CHAP-1, que é um robô de cerca de 40 centímetros, quanto à segunda versão, que será um robô de 70 centímetros e que, por ser mais pesado, utilizará servos mais potentes nas pernas. Então, começamos agora sobre os desafios encontrados. Primeiro, sobre o formato de modelamento do pé. O pé foi modelado numa iniciação científica de 2018, escrita por Francisco Azevedo, também feita em conjunto com a Ita Androids, e foi modelado como uma chapa metálica com 4 vigas engastadas que sofrem pequenas deformações, são quase imperceptíveis, mas suficientes para ser identificados por extensões. A partir desse modelo foi definida uma expressão para a força aplicada em cada um dos 4 pontos de contato, esses pontos em vermelho aqui. E nessa forma nós temos que I é o momento de inércia da viga, é o modo de velocidade, epsilon é a deformação relativa, H a altura vertical e X o ponto em que é medida a deformação, que será aí o centro do extensômetro. Então agora, como mediremos essa distensão? Essa distensão será medida utilizando extensômetros arranjados numa ponte de Weston junto com outros dois resistores de mesma resistência nominal. Para uma ponte de Weston, quando submetida a uma voltagem, a uma tensão externa Vx, nós temos que a tensão dos terminais é dada por essa expressão 2. Para nosso sensor ponte projetado, quando os extensômetros sofrem uma variação ΔR de resistência devido à ação das forças aplicadas na viga, nós temos que a tensão exterminais será dada por essa nova expressão 3 aqui. Então, o que basicamente precisamos fazer é relacionar esse ΔR com a deformação relativa, o que é feito por meio do gauge factor, que é uma propriedade intrínseca dos tensômetros definida pelo próprio fabricante, que justamente relaciona a variação relativa de resistência com a distensão relativa por meio de uma constante aqui definida. Então, substituindo essa expressão 4 na equação 3 e fazendo um pouquinho de álgebra, chegamos nessa expressão final aqui 5. Porém, nós ainda temos que esse epsilon, por ser muito pequeno, na ordem de 10 a menos 2, ele ainda pode ser desprezado no termo quadrático, o que resulta nessa expressão simplificada para epsilon. Pode até questionar se, do ponto de vista computacional, faz sentido ou não, se o atraso vai ser muito grande e utilizar aquela forma anterior a essa. Mas é algo que nós nem chegamos a testar, porque o erro nessa fórmula é de cerca de. O erro relativo é de cerca de 10 a menos 2%. Então é algo completamente desprezível para a gente, que realmente não faz diferença nenhuma para essa explicação. Então, substituindo essa expressão 6 na equação 1 da força, já substituindo o momento de inércia, nós chegamos que a força é dada por essa expressão 7 aqui, a força no ponto de aplicação da força. Então, beleza. Então, o que precisamos então, é basicamente definir esse V0 aqui, que é a tensão dos terminais de sensor point. Então, como será feita essa captura de dados? A tensão é obtida e convertida em sinal digital, e essa força era calculada por um microcontrolador, um STM32F373CCT6, e enviada para o computador central. Como as medições são feitas, como a tensão é um sinal analógico, ela é convertida para um sinal digital por meio de um conversor analógico digital sigma delta. O conversor é o que já vem integrado no micro, porque
como a frequência de amostragem da caminhada é de 125 Hz, um valor que foi fornecido pela Eitan Android, os conversores já integrados já conseguem suprir essa necessidade, dado que mesmo no modo lento, ele consegue captar até 93,75 kHz por bit, enquanto a nossa é 125 Hz por bit, então muito menor. Também foi adicionado uma unidade de medida inicial para medir a aceleração linear e velocidade angular do pé do robô, e assim ter ainda mais parâmetros para um ajuste fino da malha de controle do robô. Mas então, capturar esses dados, calcular a força, como então é feito a comunicação entre essa PCI e o computador central. Bem, nossos robôs, como é de se esperar, é humanoide, até mesmo para não limitar sua movimentação e gerar outros problemas. A comunicação é uma comunicação feita em cadeia. Comunicação sendo em cadeia, desde chain, com os fios passando por basicamente todos os servos motores. Embora, e assim, e por isso, embora na primeira versão utilizemos somente os servos da série MX, que são os mais antigos, e utilizam o protocolo, a primeira versão do robô, protocolo de comunicação 1.0, as novas versões que serão empregadas, os motores das novas versões da série X que serão empregados no novo robô são só compatíveis com o protocolo 2.0. Portanto, a comunicação deve ser compatível com ambos os protocolos. Então, o que a gente fez foi pesquisar aplicações já existentes e de fato encontramos a OpenCR, que é uma placa desenvolvida pela própria Robotics, essa placa mostrada aqui na figura. A Robotics é a fabricante do servos e é capaz de utilizar os dois protocolos mencionados. Então, definido isso, nós podemos finalmente começar o projeto da placa propriamente dito. E aqui temos o projeto, todo o projeto foi feito no Altium, que é o software que eu mencionei anteriormente. Aqui é uma visão geral do projeto, as ligações entre o microcontrolador, aqui é a unidade de medida inicial, etc., que é para onde vão os servos. E aqui esses aqui são os sensores pontos. E aqui temos uma versão detalhada do sensor ponte. Aqui nós temos onde ficam os dois tensômetros. Aqui é onde é feita a captação da tensão do sensor ponte. Aqui tem os dois resistores. Então esse sinal vai passar primeiro por esse sinal saindo aqui do sensor ponte passa para o amplificador. Passamos por um filtro passa abaixo aqui para eliminar o ruído abaixo da frequência, ruído acima da frequência desejada, da frequência do desejo. Depois esse filtro passa para outro amplificador antes de finalmente ser convertido num sinal digital e ser direcionado ao microcontrolador. Então, para essa placa, nesse projeto, nós escolhemos bons conectores já conhecidos pela equipe, que a gente já tinha uma referência deles, uma referência de como seria o funcionamento deles. A alimentação dessa placa será feita também pela bateria principal do robô, que fica também no tórax. Então, e essa tensão e essa energia fornecida pela bateria também virá pela daisy chain. Só que como essas baterias fornecem uma tensão muito alta, de 14,8 volts, foram adicionados reguladores de tensão para reduzir essa tensão recebida para as tensões necessárias para o funcionamento da placa. Então, basicamente isso sobre os esquemáticos. Então, definidos os esquemáticos, nós demos início então ao posicionamento de componentes. Aqui temos a visão 2D dos componentes. Em vermelho aqui temos a parte superior da placa e em azul seria a parte inferior. São as duas camadas assim, principais. Tentamos respeitar algumas boas práticas de posicionamento de componentes, colocando os capacitores perto dos seus pinos e tal, para não ter dissipação de energia, etc. E fizemos aqui essa projeção 2D e também fizemos a alocação virtual dos componentes na versão 3D da placa. Aqui, esses conectores azuis aqui serão onde são encaixados assim, os terminais de extensômetros, cada um é um extensômetro, então temos 2 pares de extensômetros nas vigas, na parte anterior, que é na parte traseira do pé, e dois pares de extensômetros na parte posterior do pé. Aí esse sinal vai passar por um amplificador, pelo filtro e por outro amplificador. Essa aqui seria a parte analógica do circuito. E finalmente seria direcionado ao microcontrolador, que é essa partezinha preta aqui, esse quadradinho preto mais ou menos centralizado, que realizará os cálculos de força, etc. Aqui temos a medida inicial, a unidade de medida inicial, que, como eu disse, realizará os cálculos de aceleração linear e velocidade angular do robô. Então é basicamente isso. Essa é uma versão inicial, um projeto
que ainda passará por revisões e atualizações. A ideia não é fazer algo totalmente definitivo, mas já temos uma versão pronta, uma versão inicial pronta aí para já começar a pensar em produzir e implementar propriamente dito no robô. Então, é basicamente isso. Obrigado a todos e até mais.